Deputada, bom dia, tudo bem? Obrigado por nos atender. Como é que estamos? Bom dia. Deputada, aqui para o Brasil é tudo ótimo. eu queria começar com a senhora e me perdoe se estiver sendo delicada, mas para os nossos ouvintes fazerem, claro que muita gente conhece a senhora, mas a senhora é a da mensagem que aparece o prezada, não estou à venda, né? Só para a gente fazer uma leitura dos fatos políticos, né? Dos últimos fatos políticos. A deputada Carla Zambelli, ela é uma aliada do presidente Bolsonaro e pode trazer para a gente uma visão também a respeito desses últimos capítulos, né, deputada, que é difícil situar todo mundo diante de uma sequência de fatos. Ontem, a nossa conversa agora, antes da senhora conectar com a gente, era sobre a entrevista do ministro Moro, né, da entrevista ao Fantástico, e ele fala que o presidente Bolsonaro não tem compromisso com o combate à corrupção. E eu sei que essa é uma bandeira forte para a senhora, né? A senhora foi eleita com essa esperança, inclusive, dos seus eleitores. A senhora acha que o presidente Bolsonaro não está comprometido com o combate à corrupção, como disse o ex-ministro e que foi seu padrinho de casamento, Sérgio Moro? Olha, vamos fazer então um recorte histórico para a gente poder deixar os ouvintes bem situados. A gente tem aí a Lava Jato, onde o ex-ministro Sérgio Moro, ou então o juiz Sérgio Moro, prendeu a quadrilha do PT. Infelizmente, o Zé Dirceu e o Lula foram soltos, mas a grande parte da quadrilha foi presa. A gente tem recortes aí de reuniões ministeriais da Dilma, no qual Marcelo Odebrecht e Laik Batista faziam parte da reunião ministerial. Então, vocês imaginem se a gente soltasse um áudio daquela reunião ministerial, o que seria, né? Depois você tem, então, o juiz Sérgio Moro aceitando para ser ministro da Justiça do presidente Bolsonaro e a recente saída dele. Eu acho que os fatos não podem ser negados, e os fatos é que corroboram com a verdade. Justamente na semana em que o ex-juiz Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça, e a gente colocou, a gente que eu digo governo, tá? Quando eu coloco a gente é porque eu me sinto parte do governo, mas o presidente Jair Bolsonaro colocou um delegado da Polícia Federal. A gente já teve algumas operações da Polícia Federal que estavam ali na agulha para sair, mas não saíam, tá? E a gente deve ter, nos próximos meses, o que a gente vai chamar, talvez, de covidão, ou de, né, não sei qual vai ser o nome que eles vão dar, mas já tem alguns governadores sendo investigados pela Polícia Federal. A gente teve não vou dizer anteontem, porque para mim não teve final de semana, mas a gente teve, acho que sexta-feira, se não me engano, ou quinta, a maior apreensão de drogas da história da Polícia Rodoviária Federal. Drogas, hoje, talvez a população não saiba, mas o narcotráfico contribui muito para a corrupção. Então, eu gostaria que os seus ouvintes lembrassem que durante o período que o Sérgio Moro ficou como juiz, a única pessoa que ele prendeu fora do PT, assim, de grande escala, né, foi o Eduardo Cunha. A gente não teve prisões do mensalão tucano, de vários mensaleiros tucanos que já estavam sem foro privilegiado. Não vou ser injusta com o ministro quando as pessoas falam assim, por que o Aécio Neves nunca foi preso? Nunca foi preso porque ele tem foro privilegiado e o andamento da investigação corre em Brasília. Mas a gente teve uma recente, pela Polícia Federal, que está sob a jurisdição do presidente da República, a gente teve uma denúncia do envolvimento do Aécio Neves em, se não me engano, 730 milhões de reais, e no envolvimento dele, né, e também diretamente ligado a ele, 63 milhões de reais, salvo engano, tá, que eu estou puxando de cabeça. Deputada, o Sérgio Moro, então, ele protegia o PSDB, é isso que a senhora está dizendo? É isso que eu estou dizendo. Protegiu o PSDB por interesse político, ele tem simpatia pelo PSDB, ou a senhora acha que ele quer ser candidato pelo PSDB? Eu não sei se ele vai ser candidato pelo PSDB ou pelo Podemos, né, do Álvaro Dias, mas eu acho que ele tinha predileção em investigar e condenar o PT legitimamente. Eu não estou dizendo que é ilegítimo a condenação,
não estou dizendo nada a respeito disso, mas eu estou dizendo o seguinte, ouvintes, estejam atentos aos próximos capítulos, porque hoje talvez vocês não tenham a big picture, né, a figura completa, mas vocês terão, dentro de alguns meses, exatamente quem mas, deputada, era... só uma dúvida aqui, porque é curioso, até pela troca de mensagens, a gente vê que a senhora tinha uma relação bastante próxima com o Sérgio Moro, ele foi o padrinho do seu casamento também, né? A senhora não tinha, só percebeu agora que ele beneficiava o PSDB? Olha, quando, dia 17 de abril, eu mandei uma mensagem para o Sérgio Moro e coloquei assim, ministro, não seria o momento de trocar o Valeixo? E coloquei, e infelizmente isso já está público, eu não queria, como é que chama, ser indelicada e mostrar publicamente de quem eu comentei, mas eu falo que na Lava Jato, alguns colegas da Polícia Federal já falavam de como o Valeixo atuava. E ali eu estava subentendendo que os colegas que da Polícia Federal, que chegavam ao meu conhecimento, falavam sobre o fato de que a Lava Jato era muito em cima do PT. E eu não falei ali de forma muito aberta, mas... Não, eu digo isso, essa foi uma descoberta recente da senhora, então, desse caráter da Lava Jato. Eu não digo descoberta, mas percepção. Isso foi recente. Antes a senhora não tinha essa percepção. Deputada, desculpa, a senhora falou quem é que reclamava, eu anotei aqui, os colegas da PF falavam sobre o fato de que a Lava Jato era muito em cima do PT. Isso era uma percepção interna da Polícia Federal? Era uma percepção interna de que não se falava em PSDB, tá? Eu não quero comprometer os delegados da Polícia Federal, mas se falava sobre a falta de suporte operacional para que a investigação corresse mais solta. Hoje, eu olho para trás e verifico que essa falta de suporte operacional pode estar ligada ao fato de que o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro, então o juiz, tinha uma investigação seletiva. Eu queria só, assim, a pergunta que vocês fizeram foi, o presidente Bolsonaro não tem compromisso com o combate à corrupção. Olhem, por favor, as últimas investigações da Polícia Federal. Ele tem, sim, essa preocupação para que o dinheiro público não seja desviado para o mal. Eu escutei aí, eu não sei quem foi que falou, antes de eu entrar no ar, falando, o presidente queria proteger os seus amigos. Eu acho que a leitura que os jornalistas em geral estão fazendo está equivocada. O que aconteceu, e eu acho que o presidente, na entrevista de 55 minutos na porta do Alvorada, que a CNN publicou na íntegra, e talvez os jornalistas pudessem assistir esses 50 minutos na íntegra, ele deixou muito claro. A Polícia Civil queria entrar dentro do apartamento do filho dele para fazer uma busca e apreensão sem nenhum motivo materializado. A Polícia Civil que responde para o Itzel. Eu vou contar uma coisa para vocês. Mas, deputada, desculpa lhe interromper, mas ele falou na Polícia Federal. Na reunião, inclusive, ele disse que queria interferir na Polícia Federal. Na troca de mensagens com o Moro, ele disse isso também, que o objetivo dele era mudar a Polícia Federal. Ele disse que ele não queria ser blindado pela Polícia Federal. Ele disse com todas as letras. E ele disse o seguinte, a única coisa que eu estou pedindo é que a justiça seja feita na sua plenitude. Não dá porque, olha só, gente, só porque os 3 filhos, Carlos, Flávio e Eduardo são filhos do presidente, haja uma, como é que eu posso dizer de forma mais, é que assim, eu estou tomando cuidado com as palavras, mas estão focando a investigação nos filhos do presidente de uma maneira fora do normal. Eu peço para que vocês tenham uma reflexão. Por que a investigação em cima do presidente Bolsonaro correu a toque de caixa? Por que a investigação em cima do presidente
aconteceu com uma oitiva do ministro Moro num sábado em que havia um feriadão, sexta-feira era feriado, sábado ouviu-se o ex-ministro Sérgio Moro na Polícia Federal, na quarta eu fui ouvida, e eu vou te dizer uma coisa, não tinha nada a esconder, então eu queria ser ouvido o mais rápido possível, mas eu quero que vocês reflitam sobre a velocidade em que se investiga o presidente da República, enquanto a gente tem um caso do réu Renan Calheiros há mais de 2 anos, que ele é réu no STF, e a investigação não anda. Por que a gente tem investigações seletivas em todos os âmbitos da justiça brasileira e os 200 e tantos nomes que foram entregues para o Janot em 2014, em que a Polícia Federal, não foi o juiz Sérgio Moro, tá? A Polícia Federal averigou que dentro do Petrolão havia mais de 200 nomes dentro do Congresso Nacional que recebiam propina do Petrolão, e esses nomes não foram investigados até hoje. Eu peço, Mas, pelo amor deputada, de Deus, que vocês a pergunta tenham um que pouco fica mais é que... de atenção a isso. É o ministro, na sua avaliação, isso foi uma conduta do ex-juiz Sérgio Moro, ou havia, como a senhora está dizendo, porque foram vários políticos citados, né? Aí nem estava digamos, no âmbito do Moro, estava lá em cima, a Procuradoria-Geral da República, Janot, né? Tinha o listão do Janot e tal, ministros do Supremo. Não é isso que eu estou falando, Alina. Estou dizendo que a Polícia Federal e o Ministério Público lá na época do Deltan Dallagnol, na época estadual, né? Na federal, mas federal em Curitiba, sim, sem federal, dúvida. Federal, mas que agia no âmbito das pessoas sem foro privilegiado. Aline, né? Desculpa. Kelly. Kelly. Ai, Não tem desculpa, problema, Kelly. não tem problema, fica tranquila. É muita gente o que eu, dentro disso e não consigo... eu imagino. Não, o que eu queria entender da senhora se é um digamos assim, existe toda uma estrutura que atua para proteger o PSDB ou só o Moro? Não, Kelly, eu vou te dizer o seguinte, que dentro do Ministério Público Federal, mas que atuava em Curitiba, dentro da Polícia Federal, encontraram-se nomes na investigação de pessoas que tinham foro privilegiado. E essas pessoas que tinham foro, a Polícia Federal que atuava ali no âmbito da Lava Jato de Curitiba, e que se estendeu para o Rio de Janeiro e que prendeu o Sérgio Cabral, Garotinho, etc, etc. Essa Polícia Federal conseguiu agir em vários âmbitos, mas não conseguiu chegar no STF. Não conseguiu nos meus colegas do Congresso, que estão lá dentro, como Aécio Neves, como Gleice Hoffmann, como Renan Calheiros, como Romero Jucá, Romero Jucá já perdeu o foro. Mas assim, Jader Barbaro perdeu o foro. Mas a Polícia Federal os investigou, deputada. O processo deles está no STF. Porque o que a senhora está dizendo é que a Polícia Federal e o Ministério Público todos beneficiam o PSDB, é isso que a senhora está dizendo? O que eu estou dizendo é que a Polícia Federal e o Ministério Público fizeram o seu trabalho. E o juiz Sérgio Moro, no âmbito das pessoas que não têm foro privilegiado, prendeu quem? Prendeu o PT, prendeu... Tá, mas isso a senhora disse, mas a senhora disse também que fora do âmbito do Sérgio Moro, com políticos que foram investigados, que estão no STF, eles também foram beneficiados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público. Eu não estou dizendo Polícia Federal. Eu estou dizendo que a Polícia Federal fez a investigação, o Ministério Público fez a investigação, Renan Calheiros é réu e o STF não anda com esses processos. Eu estou pedindo para vocês fazerem um paralelo da velocidade em que se anda com o inquérito do presidente da República versus a velocidade do inquérito que está desde 2014 lá para eles investigarem. Então a senhora acha que os filhos do presidente deveriam ter a investigação deveria ser mais lenta, é isso que a senhora acha? Não, eu estou dizendo que tem uma fila. Eu estou dizendo que tem uma fila. Eu estou dizendo para vocês. Se não tem nada nos filhos do presidente, qual é o problema deles serem investigados? Olha só, a Polícia Civil, quando existe um mando do Itzel, eu estava concluindo meu raciocínio e vocês deram uma interrupção. Eu estou dizendo que o presidente foi muito claro ao dizer que existia uma investigação seletiva em cima dos filhos do presidente. A Polícia Federal não investiga os filhos do presidente. Isso fique muito claro. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Quando o presidente fala na reunião
sobre estão querendo foder a minha família, desculpa o palavrão, mas todo mundo já conhece esse palavrão. Eu estou dizendo o seguinte: a Polícia Federal não investiga o Carlos Bolsonaro, a Polícia Federal não investiga o Flávio Bolsonaro. Quem investiga o Flávio Bolsonaro é a Justiça Estadual, e a Justiça Estadual, dentro da Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa do Rio de Janeiro, está debaixo do Witzel. E eu vou dizer uma coisa para vocês em primeira mão, que aí vocês não deixaram de dizer. O Witzel tomou posse. Na segunda semana que o Witzel era governador do Rio de Janeiro, ele fez uma reunião com várias pessoas abaixo dele, e um deles não está mais no governo e me contou isso. Aliás, vários deles já saíram no governo Witzel porque percebeu a agenda dele. Na segunda semana, estou falando de janeiro de 2019, ele disse: eu serei o próximo presidente da República. O Witzel tem clara intenção em ser o próximo presidente da República. O que eu estou dizendo para vocês é: juntem as peças desse quebra-cabeça e vocês vão ver que não há nenhuma preocupação do presidente em ser investigado. Carlos Bolsonaro não tem nenhuma preocupação em ser investigado. Mas eu já tive conhecimento de várias operações da Polícia Civil, quando essa operação existe a mando do governo do Estado, coisas podem acontecer, situações podem ser plantadas. Então, quando ele fala lá na ponta que ele teve informação de que a investigação em cima da família dele estava sendo conduzida por pessoas que queriam incriminá-lo, eu estou dizendo para vocês, com todas as letras e com a imunidade parlamentar, que me dá a segurança de eu poder dizer, parlare, né? Eu sou o parlamento, eu sou parlamentar, e eu preciso falar sobre coisas que as pessoas não podem dizer. Existe algo dentro da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a mando do Witzel, para incriminar o vereador Carlos Bolsonaro. Deputada, e sobre esses novos aliados do presidente, por exemplo, Roberto Jefferson, que foi um personagem condenado no mensalão, Valdemar da Costa Neto, que tem um indicado num fundo bilionário, pelo menos não causa um incômodo, né, ou um constrangimento que o governo esteja também negociando com essas pessoas que a senhora mesmo condena, né, e com legitimidade, claro, de quando a senhora vai nas manifestações e prega contra a corrupção. Não é incoerente Roberto Jefferson e Valdemar da Costa Neto negociando com o governo? Vamos lá. O Valdemar da Costa Neto, eu não tive nenhuma informação de que ele está no governo. Não, um indicado dele para o fundo o fundo da educação. Está no mesmo partido, você quer dizer, né? Pela informação que a gente apura, seria do partido e seria um indicado por ele. Então vamos lá. Quando o presidente estava no PP e o Joaquim Barbosa falou que a única pessoa que não roubava no PP era o Jair Messias Bolsonaro, eu digo para você, Kelly, quando existe, você está num país em que as pessoas precisam estar no partido, e hoje eu estou no partido PSL, infelizmente, no qual a minha líder de partido é a Joyce Hasselmann, que a gente chama que ela é a líder da oposição, e que, infelizmente, eu não tenho como me livrar disso, eu preciso de um partido para poder estar dentro do parlamento. Eu te digo só uma coisa, o Weintraub quase caiu há 2-3 meses atrás, porque dentro do Fundo Nacional de Educação tinha um indicado do Maia, e o Witzel percebeu alguma coisa e tirou esse cara de lá do Fundo Nacional de Educação, que tem um orçamento aí bastante grande. O que eu quero dizer para você é o seguinte, quem está lá no Fundo Nacional não é o Valdemar da Costa Neto, é uma pessoa indicada, eu não sei nem se foi indicada, essa palavra indicada está vindo da imprensa, mas é do mesmo partido do Valdemar da Costa Neto. Nós temos uma Controladoria Geral da União, nós temos uma Polícia Federal que é independente e, desculpa, dentro do depoimento do Valeixo você tem a prova de que o presidente nunca influenciou na Polícia Federal. E eu queria dar um detalhe aqui para vocês, só fazendo um recorte, e depois eu volto para o Valdemar da Costa Neto. Quando o Cardozão era ministro da Justiça e vazou-se para ele a prisão de uma pessoa do PT, isso foi um escândalo nacional, certo?
Deputada, eu só preciso fazer uma ponderação aqui, tudo ao vivo, né? Nós temos um intervalo para fazer. Potter, Davi, a decisão está com vocês. A gente não tem mais tempo, na verdade, né? A gente, inclusive, está com o intervalo atrasado. Eu peço desculpas, a gente pode continuar essa conversa amanhã, acho que seria importante até, de repente, para a senhora explicar mais, mas, Potter, a decisão é tua. Deputada, só complemente isso aí, e se a senhora conseguir Eu vou complementar em 30 segundos, por favor. 30 segundos, tá bom. Então vamos lá. Naquela época, a coisa vazava do diretor-geral para o ministro da Justiça, e isso foi condenável pela imprensa e condenado por mim, que bati bastante nisso. Não deve existir nenhum vazamento de informação do diretor para o ministro, e nem do ministro para o presidente, nem do diretor para o presidente. No depoimento do Valeixo, deixou muito claro que o presidente nunca quis saber nada, tá? Se o ministro sabia de alguma interferência, então ele estava interferindo ele próprio. Vamos voltar para o Valdemar da Costa Neto. Existe uma Controladoria Geral da União, existe uma Polícia Federal que está atuando e que é livre para poder investigar quem quer que seja os indicados dentro do governo federal. E vocês podem ter certeza. Primeiro, é um cargo. Os ministérios todos continuam técnicos, as estatais todas continuam técnicas, que foi algo que o presidente Lula e Dilma não fizeram. Um cargo ou outro sendo preenchido pelo Centrão pode fazer com que haja algum tipo de corrupção? Pode, mas essa corrupção vai ser descoberta por nossos órgãos de investigação. Mas cobrou-se do presidente que ele tivesse, base dentro do Congresso. E quando ele tem essa base dentro do Congresso, critica-se porque ele fez uma base dentro do Congresso. Então o presidente vai ser sempre criticado, mas vocês podem ter certeza, dentro do governo Bolsonaro não vai ter corrupção. Deputada, obrigado pelo papo com a gente gente quer continuar conversando com a senhora, a produção vai entrar em contato com a senhora para a gente conseguir, porque a conversa estava franca e estava boa. Obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço aos ouvintes, um abraço para vocês. Mas a gente quer falar sobre o drama particular que o Rio Grande do Sul, que os agricultores enfrentam desde o ano